Saudações! Terceiro vídeo explicando características atreladas ao conceito de imperialismo. No primeiro foi justamente explicar o conceito, o segundo foi explicar as justificativas e o terceiro, agora, eu acho que é o mais legal inclusive, é explicar a resistência ao imperialismo, tá? Então acho que vocês vão gostar bastante porque esse tema é demais. Para a gente não ficar viajando muito, porque a resistência ao imperialismo ela pode se manifestar de diferentes formas em diferentes locais, eu vou recolher-me ao recorte cronológico do século XIX, que é esse imperialismo que, enfim, formata o conceito, e focar-me também em ações de resistência ao imperialismo, em dois continentes, na Ásia e na África, né? Vale lembrar que no século XIX a América está ficando independente e basicamente ela não resiste também ao imperialismo, né? Ela vai aceitando só que é o imperialismo americano, o imperialismo econômico e tal. Já no século XIX, na África e na Ásia, as populações locais começaram a ir para a briga, luta armada mesmo. Então, a primeira das manifestações de resistências escolhida para o vídeo é a Guerra do Ópio. A Guerra do Ópio ocorre na China. Ela ocorre em dois momentos. Um primeiro momento na década de 1830 e um segundo momento na década de 1860. Primeiro vamos falar o que é o ópio. O ópio é uma droga extraída de uma planta chamada papoula, que no século XIX ficou bastante conhecida no mundo inteiro, até porque a papoula ela é a matéria-prima para produzir um monte de remédios. Ela libera toxinas que são... elas interferem no processo de transmissão elétrica entre os neurônios, então elas podem deixar você ou mais agitado ou completamente lesado. Até hoje a papoula é utilizada, por exemplo, para produzir morfina e anestésico. A papoula é a matéria-prima para haxixe e para o ópio. O ópio passou a ser bastante consumido na Europa, principalmente na Inglaterra, depois que os ingleses entraram em contato com áreas da Ásia, sobretudo a região do Paquistão, onde até hoje se planta muito ópio, para fins medicinais, mas também para abastecer um mercado obviamente, um mercado de tráfico de drogas, né? Mas enfim, o ópio ele passou a ser consumido em grande proporção na Inglaterra, né, como uma espécie de droga recreativa. O problema é que ele, ao ser fumado, ele deixa a pessoa bastante lesada, né, por horas seguidas, né, a ponto da pessoa ficar completamente letárgica. Tanto que os bares de consumo de ópio normalmente tinham beliches, para que seus usuários, consumidores, enfim, pudessem ficar seguros tendo ali a viagem do ópio. A China do século XIX importava o ópio produzido pelos britânicos, né? E esse volume de importação foi crescendo até chegar a um momento, na década de 1820, em que o governo chinês percebe que o fluxo de entrada de ópio estava fazendo com que aumentasse o fluxo de saída de metais preciosos, ouro e prata. Isso sem contar o fato de que os militares chineses estavam viciados naquilo e não conseguiam nem lutar direito. Então o imperador chinês, na década de 1830, decretou a proibição. Mas não era só a proibição. Ainda existiam companhias britânicas que estavam trazendo a droga. E o governo chinês adotou uma postura de estatizar tomar para controle do Estado, uma companhia britânica que estava distribuindo ópio e apreendeu, acho que 20 mil toneladas do produto, ou 20 toneladas, eu não me recordo o número agora. O que fez com que o governo da Inglaterra exigisse um pagamento de indenização, só que da pior forma possível, né? A Inglaterra mandou os navios de guerra para lá para pressionar pela abertura de mercado. E a Inglaterra, com navios de aço, vapor e tal, obviamente massacrou a marinha chinesa da época, né? O que fez com que a Inglaterra ganhasse o porto de Hong Kong e o controle de 5 portos na China. E o ópio começasse a entrar assim, sem menor problema, né?
Claro que isso também vai provocar reações na própria população chinesa, né? Você vê o teu país sendo invadido, o teu governo literalmente não consegue fazer nada para, enfim, desocupar esse estrangeiro invasor imperialista. Você vai ter nessa mesma época uma rebelião dos chineses, a rebelião de Taiping, contra o governo chinês, inclusive motivada por questões de natureza religiosa. Uma liderança cristã, o que não é normal dentro da China, né? Porque a China é marcadamente budista, uma liderança cristã quer literalmente tirar o governo do poder em nome de um cristianismo chinês e tal, e ocorre um massacre. É interessante você pensar isso, né? A China tem que enfrentar um inimigo externo e interno. E quando a gente fala em massacre, a gente está falando de massacre mesmo. 30 milhões de pessoas. Algumas fontes falam de morte de 30 milhões de pessoas, outras fontes falam de 50 milhões de pessoas morrendo nesse conflito, aí, nessa rebelião. Em meio a duas guerras do ópio e essa rebelião, você pode perfeitamente chegar aí num número mágico de na casa de 60 milhões, com certeza. Mortos em função dessa prática imperialista capitalista do século XIX. Tá? Há outras rebeliões interessantes, como por exemplo a Guerra Zulu na África do Sul. É literalmente uma guerra das comunidades zulus para ter o direito de existir. Né? Você tem, na época, uma grande seca e, ao mesmo tempo, você tem o governo britânico utilizando as terras cultiváveis para abastecer o mercado de cereais da Inglaterra, o que significa que os africanos vão morrer de fome. Né? Então, esse capitalismo leva a fome e mortalidade elevada. Né? Diz que a primeira batalha matou 20 mil pessoas logo de cara. Assim, né? Outra grande guerra que acontece de resistência ao imperialismo é a Guerra dos Cipaios, que acontece na Índia. Né? Se fala de pelo menos umas 3 causas diferentes. Uma que envolve a não aceitação de lideranças locais por parte dos ingleses, que literalmente começam a interromper o funcionamento de principados e começam a ter um controle mais direto sobre a Índia. E também ao fato de que os ingleses começaram a recrutar indianos, tem até uma categoria para isso, cipais, recrutar os indianos para compor um exército britânico na Índia. Né? E os britânicos começaram a colocar pessoas de diferentes castas nessa força armada composta por indianos. O que, para membros de castas superiores, era visto como algo que gerava impureza. Outra situação complicada é que tinha-se um cartucho de projétil, de bala de rifle, e esse cartucho ele era lubrificado com óleo. Só que para você abrir esse cartucho você tinha que rasgar nos dentes. O que é um pouco complicado, porque se o óleo for gordura de vaca, você coloca a gordura de um animal sagrado na boca, não pode, para os hindus. E para os muçulmanos, se fosse gordura de porco, também não pode, porque é um animal imundo. E aí essa galera começa a literalmente se rebelar e faz uma rebelião de quartel, né? Estavam lá amotinados e rebelaram-se contra os britânicos, foram massacrados também, houve uso de artilharia pesada para matar essa galera. No ápice do modelo de cipaios, né, como uma força do exército inglês na região, chegou a ter 200 mil soldados, então a gente imagina que essa galera morreu mesmo, né? E, enfim, tem ainda uma outra guerra que é interessante, que é a guerra dos Boxers, na China, que envolve grupos nacionalistas chineses atacando empresas britânicas, lutadores de Kung Fu. Também tem a Guerra dos Boeres na África, mas aí já tem uma outra vibe, que a África do Sul ela tinha sido inicialmente colonizada por holandeses. E depois a Inglaterra começa a querer ocupar a região para ter acesso às minas de diamante e de carvão. E os boeres são justamente esses europeus que já estavam ali, mas óbvio que na hora de lutar contra a Inglaterra foi utilizado o negro também, então não precisa nem dizer que o massacre aconteceu a esmo. Há um artigo bem interessante que eu vou compartilhar junto com o vídeo, falando sobre esse contexto de final do século XIX e todas essas crises humanitárias desencadeadas por conta do imperialismo. Gostaria de destacar o momento em que a Inglaterra dominou a Índia sob a administração do Lord Lytton, que você tem literalmente
o governo inglês, utilizando as terras que até então eram para agricultura de subsistência familiar, agricultura das comunidades locais, para abastecer a Inglaterra, o que vai provocar uma mortalidade aí também de na casa de alguns milhões de habitantes na Índia, calcula-se entre 10 e 20 milhões. Na verdade, essa década de 1870 e 1880 foi bastante complicada nas áreas colonizadas, porque a utilização da agricultura para abastecer a Europa e não a África acabou promovendo as grandes lutas de resistência contra a dominação imperialista, morte generalizada de pessoas nos conflitos e de fome. Se a gente considerar todos esses números aí, provavelmente deve chegar na casa de 100 milhões de mortos ou mais, mortos que morreram por causa da expansão imperialista, mortos que aconteceram por causa do modelo capitalista, né, industrial que se instalava no século XIX com um aparato fortemente racista. Quer dizer, capitalismo e racismo, na sua origem, eles são parceiros assim ótimos. Então é isso aí, um grande abraço, tchau, tchau!